Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu digo sempre, a gente não sabe a hora que vocês estão vendo esse podcast. Mais um especialíssimo aqui, porque quando você entrevista um ídolo, então fica mais fácil, né? Você vai perguntando, batendo bola e vai aprendendo também. Hoje, mais uma vez, a cadeira vazia por pouco tempo, tá? Ele foi pai agora. Hoje ele tá em Garanhuns. Um abraço com aquela terra bonita. Ele foi bater em Garanhuns sem mim, viu? É assim, a gente começa, não é briga, os sites de fofoca dizendo que a gente tá afastado, não tá não, a gente tá bem junto. Inclusive eu queria mandar um abraço pra ele, porque ele me indicou um cursilho, eu acabei de fazer um cursilho, tô renovado, recomendo o Concílio da Santíssima Trindade, da Igreja da Santíssima Trindade. Um abraço ao pessoal da Decura Paulo, um abraço também aí de quem fez parte aí do 70º, 40º Concílio da Catedral da Santíssima Trindade. Foi agora, em junho, foi maravilhoso, renovador, recomendo. Enfim, quem já fez sabe, viu? Decolores aí pra vocês. Mas agora, olhem, eu tô aqui com um rapaz chamado Rômulo Tenório de Carvalho. Eu ia ler aqui, na verdade eu vou... isso aqui é o currículo dele, tá? E não é o currículo, ele é resumido aqui. Se eu for ler aqui, a gente vai acabar o horário, mas vamos conversar um pouquinho sobre esse currículo. Rômulo, se apresente aí, como é que você vai? Rapaz, tudo bem? Boa tarde vocês, boa tarde, boa noite, como você fala, a hora que o pessoal vai ver, a gente não sabe. Mas eu tô bem, eu sou de origem do Agreste, né? Eu nasci numa cidade pequena, Iati, fica a 50 quilômetros de Garanhuns. E vim para aqui, para Recife, rapaz, eu tinha 17 anos. 17 anos. Eu vim em cima de um caminhão. Foi mesmo? Foi, porque naquela época era muito difícil, não tinha, as estradas ruins, não tinha transporte regular de Iati para Recife, que nunca teve. Tinha de Garanhuns, os horários e também os parques recursos. Eu vi no caminhão de um tio meu, que era caminhoneiro, e a gente veio para entregar uma carga de mamona. Lá na Sambra, que era em Afogados, ali no bairro de Afogados. Eu vim fazer vestibular, essa viagem vim me inscrever. Me inscrevi em janeiro, fiz vestibular e estou aqui há 55 anos. Mas veja só, vamos voltar uma coisa aí. Você é de Iati, mas morou esses 17 anos para trás só em Iati? Ou... Não, veja bem, eu nasci em Iati e quando tinha um ano e pouco, meu pai foi para João Pessoa, trabalhar lá na área de comércio, comércio varejista, loja de tecido. Inclusive eu tenho 3 irmãos dos 9, a família são 9 irmãos. Sim. 3 nasceram em João Pessoa. E eu fiquei em João Pessoa com a minha família até 1957. Aí voltamos para Iati. Quais nasceram em João Pessoa? Nasceram primeiro Reginaldo, sim. Depois Rosângela, depois Paulo Roberto. Nasceram todos em João Pessoa? Todos em João Pessoa, são paraibanos mesmo. E a gente chegamos em Iati, e na época eu tinha 5, 6 anos, e a gente começou a morar lá, assim, viver a vida lá, uma cidade muito atrasada na época ainda. E depois, papai, em 1960, meu pai alugou uma casa em Garanhuns, que ficava a 50 quilômetros de distância, pra gente estudar, porque Iati o ensino era muito precário, o ensino era até, eu creio, até o primeiro grau. Sim. Né? E eu cheguei em Garanhuns em 1960, eu tinha 8 anos. Fui estudar no colégio diocesano. Diocesano? Em Garanhuns. Só homens na época? Na época, eu estudei lá até 1969, era só homem. O diretor era um cara muito exigente, era um padre Aldemar da Mota Valença. E Felipe, eu vou te dizer uma coisa, eu senti um frio tão grande em Garanhuns e eu nunca fui assim, na verdade foi minha infância em Garanhuns e minha adolescência, porque aos 17 anos eu vim para Recife e fiz poucos amigos em Garanhuns. Sim. Porque minha cabeça era Iati. Você queria voltar para Iati? Iati. Sim. Então, bom, aí
Eu vim para Mas Recife. aí você queria voltar para Iati e de repente veio para Recife. Pois é. Para estudar. É porque eu vim para estudar. Você não tinha muita alternativa. Em termos de trabalho, você não tinha alternativa em Iati. E a gente, era o sonho da gente, né? Eu tinha um irmão falecido, Ronaldo, que já tinha morado em Caruaru estudando, e Hilda também, moraram, foi 2 anos, depois foram todos para Garanhuns, e eu vim para estudar. E morava onde aqui em Recife? Rapaz, eu cheguei em Recife, quando eu vim fazer inscrição, como eu falei, minha primeira impressão do Recife foi o calor. Era o frio de Garanhuns para vir o calor, uma coisa assim. Aí eu me inscrevi, aí voltei para Garanhuns quando foi em janeiro, fim de dezembro. Naquela época era vestibular, era 3 ou 4 dias. Aí eu me hospedei em Olinda. Sim. Ali na Rua Henrique Dias, que ali perto onde Olinda, no sítio histórico, bem pertinho da prefeitura. Morava um tio meu lá, aliás, uma tia, uma irmã do meu pai, e aí... Ficou na casa dele. Foi, e eles vieram para Iati de férias. Veio meu primo, minha prima e minha tia. Sim. E ficou meu tio, que é tio por parte de afinidade, que ele trabalhava no comércio em Recife, e eu fiquei lá. Ficou aqui em Olinda, para fazer as provas. Mas só você e ele? Só eu e meu tio Natalício. Ah. Eu gostava muito dele. E foi a primeira vez que eu vi assim um homem cozinhar. É uma coisa interessante. Coisa interessante. Pô, você admirou? Admirei, porque ele cozinhava, fazia comida, ia trabalhar, que ele trabalhava na Dança Barreto, e eu ficava lá. Sim. Eu tava fazendo prova o dia todinho lá. Então, aquele feijão gostoso, tudinho. Diga-se de passagem, cozinhar naquela época é muito mais difícil. Porque Muito hoje mais. você pega as coisas... Hoje é tudo Hoje é fácil. Hoje eu cozinho algumas coisas. Eu também, viu? Mas naquela época, até em termos de culturalmente e também... É dificuldade mesmo de se preparar alimento mais... E ele era uma comida muito gostosa. E aí, quando eu não estava fazendo prova, eu me deparei com a praia. Sim. Eu morei em João Pessoa, eu me lembro que eu tinha criancinha de 1 ano, 2, 3. Sim. Eu cheguei pra praia em João Pessoa e tinha uma lembrança. Mas eu fui ter contato com a praia, foi aquela praia de Milagres. Sim. Ali em Olinda, que era mais deserto. Sim. Eu desci ali que a gente ficava no Varadouro, a casa do meu... Aliás, a casa do meu tio ficava perto daquela bica, né? Rua Henrique Dias, Sim. que é uma paralela daquela rua que dá na prefeitura. E eu desci ali e eu ficava admirado com as meninas de biquíni lá. Primeira vez que viu aquilo. Primeira vez que eu vi. Uma coisa interessante. Pois é. Vou morar aqui agora, pois é. esquece a ti. Aí fiz as provas, aí foi uma semana, mais ou menos 10 dias. E fiquei mais, porque tinha que fazer a matrícula. Bom, voltei para Garanhuns, aí começou as aulas, em março. E aí eu fui morar, rapaz, numa pensão. Eu morei em 2 pensões aqui. Eu morei na rua... Riachuelo, na rua... Aquela paralela Riachuelo, Rua do Príncipe. Sim. Era uma pensão que era até de uma senhora que era amiga da minha mãe, que era daquela região de Garanhuns, que é errado com um rapaz lá de Iati, e era separado, se não me engano, a senhora já de idade, e tinha uma pensão. E eu fiquei era um quarto para 3 pessoas. Eu fiquei com o primeiro também, que veio foi vestibular. Sim. E outro amigo meu lá de Garanhuns, que é muito conhecido hoje. Mas isso você já tinha passado no vestibular? Já tinha passado. Aí já você começou as aulas. Já estava na economia. Exatamente. Eu não comecei a economia. Quando naquela época você fazia vestibular, e você tinha 2 opções. Sim. Minha primeira opção era economia e a segunda era geografia. Aí na primeira opção... Houve uma confusão, entrar na justiça lá. Aí eu disse uma coisa, eu me matriculei em geografia. Aí eu comecei a gostar do curso. Quando foi no mês de abril, um mês depois, 2 meses no máximo, resolveu porque foi uma confusão muito grande. Parece que tinha passado mais de 300 pessoas. Aí voltou minha opção, voltar para economia. Aí então, a primeira opção era economia e a segunda é geografia. Mas eu comecei cursando geografia. Certo. Que era naquele prédio lá da Federal. E eu tava gostando do curso, eu gosto muito de geologia, Fazendo já um link aí, pelo que eu já conheço sua história. Essa geografia, essa parte que você estudou e a parte que você já gostava, já te dá uma visão de mundo diferente. Pois é, porque eu sempre gostei de geografia, eu sempre gostei muito
de mapa, Sim. cartografia. Sim. Né? Então, eu hoje tenho um mapa do mundo na minha cabeça. Se você perguntar onde é que fica tal cidade da Europa do Leste, da Romênia, eu sei onde é que fica, onde é que fica a alocação dos países tudinho, fica a fronteira com aquilo ali, onde é o mar. Quer dizer, porque eu sempre tive essa facilidade. Certo. Mas eu tinha a pretensão de fazer economia, não, voltei para fazer economia. Aí eu fiquei nessa primeira pensão, uns 3 meses nessa pensão, eu ia uma vez por mês para Recife, eu pegava carona e voltava, passava o fim de semana. Felipe, eu tinha uma saudade de meus irmãos quando eu ia para Recife. Porque eu me lembro, eu ia na sexta-feira de tarde e no domingo eu ia pegar o ônibus. Rapaz, várias vezes eu chorei quando saí de casa nessa época. A gente morava ali na rua Cônigo Lira, que nós moramos em Garanhuns. Quando o papai alugou a primeira casa dele, foi na rua Capitão Tomás Maia, ali perto daquela igreja de crente, descendo para uma região que tem uma casa famosa de Pedrozinha. Sim. E depois a gente morou no outro ano na rua transversal, essa rua, que me esqueci o nome, e depois na rua Poço da Folha. Foram 3 anos, 1960, 61, 62. No fim de 62, o papai comprou uma casa, aqui a gente morou até... Perto do Sesc ali. Perto do Sesc, a rua Cônigo Lira. Mas aí, sim, voltando, eu morei nessa pensão, 3 meses, minha mãe, cada mês vinha trazer alimentos pra gente, assim, fazer uma feirinha, visitar. Mas você vinha sozinho, né? Eu vinha só. Os outros irmãos espalhados por aí. Não, meus irmãos estavam tudo ainda em Garanhuns, que era tudo mais novo. Sim. Eu só tinha um irmão que era mais velho que eu, que era o Ronaldo, né? Mas estava na Paraíba ou estava em Caruaru? Não, o Ronaldo estava ele estava na Paraíba. Nessa época, nos anos 70, Ronaldo, se não me engano, ele tinha sido caçado, né? Caçado pelo decreto 477, que caçava os estudantes, e ele passou uns 2 ou 3 anos sem estudar. Depois voltou a estudar agronomia, estudou na Paraíba agronomia, e depois voltou para estudar agronomia na Paraíba, ali, na cidade de Areia. Então, eu morei nessa pensão e depois mudei para outra pensão, mais ou menos no mês de maio, ficar na rua ali de frente ao Colégio Nóbrega. Sim, sei. O colégio até fechou agora. Inclusive, você que é do Náutico, eu tenho uma foto do jogador Ivan Limeira, que foi jogador do Náutico na época de 1970, 71, e ele me deu fez uma dedicatória lá para mim. Então era uma casa. Essa casa ainda existe hoje, né? Fica ali de frente ao... E também a primeira pensão também existe. Hoje é uma farmácia. Eu morava no primeiro andar. Mas era muito calor, era uma coisa... Mas depois me acostumei com o Recife. Quando foi em agosto, foi inaugurada a Casa Estudante, cidade universitária. Sim. Era uma casa moderna. Aí a gente teve que ter toda aquela burocracia. Meu papai fez um atestado de pobreza para poder ter que só poder os estudantes pobres. Até quem assinou quem assinou o atestado foi um delegado de polícia. Sim. Lá de Iati. Meu pai foi lá, tudo preencheu. E eu fui classificado, porque ele foi escolhido, era uma demanda muito grande, para ir morar na Casa Estudante. Quando eu cheguei na Casa Estudante, para mim era um céu. E o nome da Casa Estudante era Céu, Casa Estudante Universitário. Era um céu porque era tudo novinho. Eu me deparei com um gabinete de estudos, era um quarto para 4 pessoas. Era uma prédio de 3 andares. Morava um cientista, até de Garanhuns, físico. Morava um dentista, era padre, ex-padre, e estudava odontologia. E morava um cara médico psiquiatra. Foram 4 anos. Foi um dos melhores anos da minha vida. E nessa época, a faculdade ali era federal? Não? Era federal. Eu estudava, eu saía estudar de manhã, tinha o restaurante, fazia alimentação, tudo lá. E a vida era dura, porque é o seguinte, no sábado o restaurante fechava. Só tinha alimentação para os estudantes da Casa Estudante até sexta-noite. O sábado, meio-dia. Sim. O resto do sábado, da tarde, da noite, e o domingo não tinha alimentação. O que é que a gente fazia? Eram 182 estudantes, né? Sim. A capacidade... Uma parte a gente se alimentava lá em Engenho do Meio. Sim. Quem tinha namorado para cada namorada, aí fazia... Se virava, mas eu nunca tive dificuldade. Aí sabe? Já a saudade começou a amenizar, no caso.
Exatamente, porque eu jogava bola Sim. eu jogava bola de manhã, de tarde e de noite. Sim. Inclusive, nessa época, eu conheci um dos maiores jogadores de futebol de salão que eu conheci em minha vida. Você conhece, você vai ficar... Anjinho. Jogou com você? Anjinho é o ex-deputado Fernando Ferro, de Garanhuns. Sim, demais. É um dos melhores jogadores que eu vi na minha vida. E tinha outro também, Juarez, que eu fazia farmácia, que a gente era tudo... Naquela época, Anjinho chegou um ano depois, né? Eu chamo Anjinho ainda para Fernando Ferro, porque a gente... Moramos em Garanhuns, na mesma rua, praticamente. A rua perto que ele morava, e a gente jogava bola ali. Mas foi uma vida muito boa, quer dizer... Aí eu fui trabalhar, rapaz, naquela época... Mas já foi aqui, já Foi teu primeiro emprego? Não, estudando. Eu fui trabalhar o seguinte, porque naquela época... isso é uma prova que o PT não descobriu o Brasil. Sim. Porque naquela época o governo federal tinha um programa... Sim. Era Bolsa de Estudo. Bolsa de Trabalho. Sim. Que era para os estudantes carentes dar um expediente de 4 horas para receber uma remuneração. Sim. Aí eu fui ser, durante uns 2 anos, datilógrafo. Sim. Da secretaria da Faculdade de Farmácia. Foi onde eu conheci minha primeira mulher. Sim. Né? Eu ganhava na época 200 cruzeiros, valor, não sei se era cruzeiro, cruzado, mas era cruzeiros, não era mais cruzado, foi em 1970. E ela estava lá estudando? Ela estava lá estudando, ela tinha entrado na faculdade 1 ano antes de mim. Né? Ela entrou em 1969, eu entrei em 1970. E eu ganhava, me lembro que eu ganhava 200 cruzeiros, pagava a roupa para lavar, as minhas coisas, e aí mandava para a mamãe 50 cruzeiros e separava. Parece que era, se não me engano, 10 cruzeiros para ir pro cabaré, uma vez por mês aqui na Rua da Guia, na Rio Branco, todo mês. 10 cruzeiros. 10 cruzeiros na época. Resolvia. Hoje, mas era uma vez por mês ou já era uma frequência maior? Era uma vez por mês para pagar. Tava bom, né? Tava bom demais. Tava bom, porque não tinha nada. Não tinha internet, não tinha nada. Quando eu tinha carta. Essa semana eu estava até conversando com a neta minha, perguntou: minha filha, você já recebeu uma carta? Já escreveu? Não sabe o que é. Sabe não. Eu tive uma namorada lá em Ati que eu escrevia para ela todo dia e ela respondia todo dia. Sim. Diariamente. Se eu passasse uma semana em Ati, eu escrevendo. Quer dizer, hoje as pessoas não sabem nem escrever, eu acho. Não. Porque tudo pega... E como era bom receber carta, né? Era bom demais. Eu peguei, ainda tu pegasse aí, né? Já peguei a carta. Mas aí pronto, aí eu comecei a trabalhar, assim, conheci até minha esposa e ia para Garanhuns, eu ia para BR. Sim. Porque pegar carona e não tinha problema. Hoje você não consegue porque a violência, ninguém vai dar carona. E você conseguia pegar carona? Eu só não, todo mundo. A gente ia aquela fila, ficava ali perto da Ceasa. Sim. Um gesto assim, o pessoal parava. Pegar estudantes, sei o que, aí para Garanhuns, outros ir para Pesqueira. Que maravilha, de graça. De graça, cansei de fazer isso, né? Aí pronto, fiquei trabalhando. E chegava em Ati de graça? Não, porque ia para Garanhuns. Ia para Garanhuns, né? Porque para Iati é difícil, né? Iati, eu quero fazer um parênteses, era uma coisa especial para mim. Porque quando eu fui estudar em Garanhuns, Felipe, eu me acostumei, mas eu tive uma grande dificuldade em Garanhuns, porque minha cabeça era Iati. Então eu ficava torcendo para chegar as férias. Sim. Era um mês de julho todinho. Sim. E os 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro. Então eu ia para Iati nas minhas férias. Quando terminava as férias, me dava uma tristeza tão grande, porque tem que voltar para Garanhuns. Para Garanhuns, veja só, né? Pra você ter uma ideia, eu fiz pouca amizade em Garanhuns. Eu nunca arrumei uma namorada em Garanhuns. Então, isso já tá explicado porque você não gostava tanto. Pois exatamente. Quer dizer, que na realidade, eu fui muito feliz em Iati, a minha adolescência toda. Mesmo estudando em Garanhuns, eu ia muito para Iati, que eu trabalhava com meu pai. Meu pai era comerciante. Sim. De tecido, tinha uma loja grande. Eu acho que era a maior loja daquela região de tecido, era do meu pai. E era em Garanhuns a loja? Era em Iati. Sim. Uma loja enorme. Aí a feira, eu tinha que estar na feira de Iati, que era quarta-feira. No sábado a gente ia para a feira de Curral Novo, que é um distrito de Águas Belas. Sim. No domingo, no verão, a gente ia para o distrito de Santa Rosa, que pertence a Iati. Sim. No inverno não podia ir para lá porque não tinha estrada. Alagava tudo, a gente ia para um lugar chamado Cacete Armado.
Vixe. Porque chama-se Campo Grande, né? É o Polígono Cacete Armado, que fica entre Iati e Águas Belas. E na segunda-feira era a feira principal, que era Águas Belas. Então você imagina, quando na terça-feira à noite, papai tinha um caminhão, primeiro tinha um caminhão, depois um caminhão, a gente saía de Garanhuns de tardezinha, dormia em Iati e na quarta fazia a feira. Quarta-feira, de tardezinha, ia para Garanhuns. Em cima de um caminhão, frio de matar. Aí na sexta-feira de tarde, voltava para Iati. No sábado, ia para Curral Novo, chegava de 7, 8 da noite, ia namorar, dançar. Sempre chegava. Sempre tinha um espaço. Sempre tinha um espaço. Isso, né? Não tinha... Então era isso. Isso ficou marcado. Ficou né? marcado. E sem falar que nas férias mesmo, meu vídeo de Iati era jogar bola e tomar banho de poço. Sim. Isso ninguém hoje ninguém sabe nem o que é isso. Até porque é perigoso. Perigoso, né? Porque é o seguinte, no inverno dava aquelas enchentes, tinha aqueles riachos, são tudo rio temporário. Sim. Não são perenes. Então o riacho aí formava aqueles bolsões, tinha poço, aí a gente ia tomar banho. Então, minha brincadeira, todo dia, a gente saía para uma turma de adolescentes, ia tomar banho no poço. Morreu quantos nessa época aí? Rapaz, morreu poucos. Mas foi tá bom. Não era assim. Não era tão perigoso, não. Morria um ou dois, mas aí também dentro do. E a outra brincadeira era brincar de se esconder. Sim. Aquela, juntava 20 meninos, isso na idade de 12, 13 anos, em torno de 10 a 13 anos, para se esconder. Uma turma ficava num canto e os outros se escondiam para procurar. Sim. Aí a gente, dentro do mato, para todo canto. Alguns não voltavam, né? Mas também. Pois é. Mais uma mesa também tá dentro da estatística. Na época que eu era criança, você tem uma ideia como minha tia ainda era atrasada, assim, em termos de infraestrutura, não tinha energia. Era era no motor. Tinha no motorzinho a diesel. A diesel era até. Gerador, né? Era um gerador. Tinha junto à casa do meu pai, tem uma casinha, armazém lá, que quando dava 5 horas da tarde, via uma pessoa, botava uma corda e puxava e ligava esse motor. Aí tinha um gerador, tem aquela que girava tudo e a energia. Quando dava 10 da noite, sim. Todas as luzes da cidade se apagavam. Era um sinal. Sim. Para quem tivesse em qualquer lugar, voltar para casa. Sim. Então era 10 da noite, dava o primeiro sinal, 10h15 o segundo, e depois mais 5 minutos depois, 10h20, era para você estar deitado na cama. Não tinha como, né? Não tinha conversação. Mas aí você tá aqui em Recife, termina economia. Termina a economia. Essa parte você já estava na época de política, já estava envolvido? Veja bem, quando eu terminei a economia, no terceiro ano, apareceu um cara lá na faculdade, até estudava até de noite. Eu disse, tem um estágio para uma empresa francesa, na área de projeto. Eu me candidatei, era para passar um mês. Eu passei 4 anos nessa empresa. A empresa é qual? Sereta Engenharia, exatamente. De 73 a 78, é muita coisa exatamente, aqui. Comecei, aí me informei e continuei, foi em 72, como estagiário. Você tem uma ideia, naquela época o Brasil crescia muito, Sim. Né? E eles pagavam 6 salários mínimos de estágio, no estágio. Aí quando foi em janeiro, que me formei em dezembro de 73, eu fui efetivado como economista e pronto. Aí lá... Aí dessa época da década de 70, não faltava emprego? Faltava? Não faltava emprego. Olha, eu trabalhei nessa Serete, na Serete Engenharia, que era uma firma francesa brasileira. Sim. Tinha muitos estrangeiros, o escritório era na Rua Alta, lá no Morumbi de São Paulo. Meu primeiro trabalho, eu conheço o Nordeste todo por conta da Serete. Eu fui fazer um estudo, levantamento de recursos naturais, que quem trabalhou comigo foi Fernando Henrique Cardoso. Trabalhou. Né? Na época, a Serete subcontratou para o projeto o SEBRAP, que era um centro de estudo e pesquisa em São Paulo, que Fernando Henrique Cardoso era o dirigente. Ele veio para aqui, para Recife, a gente foi até no Piauí, eu era recém-formado, eu ficava admirado, que ele já era um sociólogo importante, a gente chamava o príncipe dos sociólogos, né? Sim. Então, era já daquela época. Já, eu tinha uns 2 ou 3 livros dele, de Fernando Henrique Cardoso. E vamos me dizer uma coisa, na década de 70, você, conhecido naturalmente por conta da faculdade, da Federal, você deve ter conhecido muita gente que está hoje e até hoje na política, pois vereador.
sempre fui envolvido. Em 70, 71, para mim, a partir de 70, a partir que cheguei a estudante. E eu me engajei na oposição ao regime militar, né? Mas qual foi o momento que você entrou realmente pro partido? Você foi do MDB, no caso? Eu já tinha me formado, eu me filiei ao MDB em 1976. E o MDB já tinha quanto tempo naquela época, em 76? O MDB foi fundado em 68. Sim. Não, em 66. Já tinha 10 anos naquela época, né? E eu me filiei em 76, tá com 50 anos quase. E eu conheci todo mundo, a história toda, não só do MDB, mas eu assisti todo esse processo, toda essa evolução política do Brasil, né? Quando eu estava na faculdade, já participava mais de ato. Naquela época, foi entre 70 e 74, era a maior repressão, né? Eu me lembro que o Ernesto Gás foi inaugurar o prédio da Sudene, em 1974. Eles fecharam toda a universidade toda para ninguém se aproximar. E minha primeira participação mesmo em política, em campanha, foi em 1974, que eu fui ajudar, era um grupo, Jaba Vasconcelos, candidato a deputado estadual, federal, 1974. Já foi candidato a federal já nessa época? Foi o primeiro mandato dele, que ele era deputado estadual em 1970, passou 4 anos, e eu me lembro que eu era estudante e ia para a Assembleia só escutar os discursos dele, que era outra coisa. O pessoal não tinha essa... Hoje é tudo ganhar alguma coisa, dinheiro, essas coisas. Tem ideais, né? Hoje, a gente tinha um moleque de política em Pernambuco, era Pernambuco e Rio Grande do Sul, que eram os estados mais combativos contra a ditadura. Sim. Né? Inclusive o MDB tinha 2 grupos, que era o grupo mais moderado, que comandado por Tancredo Neves, e o grupo autêntico, que era comandado por Luiz Guimarães. Aí tinha Jarbas, tinha no Rio de Janeiro Maciel, tinha na Bahia Chico Pinto, tinha no Rio Grande do Sul Pedro Simão. Se for citar aqui, muita coisa. E aí eu te faço uma pergunta, o seguinte, uma analogia, a ditadura daquela época e a ditadura de hoje. Você acha que a gente está numa ditadura de opiniões, ou você acha que Olha, hoje a gente consegue... Deixa eu te dizer, veja bem... Porque quando eu falo de ditadura, só antes de mais nada, quando eu falo de ditadura é o que a gente de fato não está numa ditadura, né? A gente sabe disso, mas muita gente reclama, né? Não, porque é o seguinte, naquela época tinha a ditadura, mas era permitido algumas coisas, os partidos políticos. Mas a gente também tem que ver que naquela época teve uma luta armada, não é? Existiam grupos, né, grupo de esquerda, que viram que a via eleitoral não transformava o regime e partiram para a luta armada. Inclusive, houve muitas contradições, muita dissidência, até no Partido Comunista do Brasil, uma ala não quis entrar na luta armada, entrou o pessoal do PCdoB e outras organizações. Era outra época totalmente diferente. Mas naquela época, eu estava essa semana comentando, o Poder Judiciário, Felipe, não era envolvido. Porque, por exemplo, vários advogados defenderam guerrilheiros, presos políticos, né? Houve realmente muita tortura, né, muito exagero. Não, às vezes houve ditadura e morte mesmo, crimes hediondos. Tortura. Mas o Poder Judiciário não era... Hoje está uma coisa assim, a gente não vive numa ditadura, mas eu chegaria a dizer que a gente vive numa ditadura do judiciário, porque o Supremo Tribunal Federal se empoderou bastante e hoje é quem manda no país. Essa semana eu vi aí uma cena que eu fiquei... Então, um rapaz de Pernambuco, o Gilson Machado. Sim. Prenderam Gilson Machado porque a Polícia Federal imaginou que ele estava atrás de tirar um passaporte, mas mesmo que ele tivesse atrás de tirar um passaporte para ajudar uma pessoa a fugir, isso não é crime. Isso não é crime. Você pode fazer isso. É um crime menor. Eu estava vendo o Código de Processo Penal, pega no máximo 1 ano e 8 meses. Aí os caras prendem o Gilson Machado e depois soltam, mas nesse período de 6 ou 7 horas, faz busca e apreensão, pega o celular, quer dizer, aí vão começar a pesquisar o celular do cara. O Gilson Machado era próximo de alguns políticos,
Aí vão encontrar ali depois uma fala. Quer dizer, a justiça hoje, eu creio, se politizou e tomou um lado. E a justiça não é para tomar lado de ninguém, né? A justiça é para fazer justiça. Você que passou pelaquela fase, é mais perigoso uma ditadura no judiciário ou uma ditadura de fato? A ditadura de fato militar é mais perigoso porque... Mas naquela época você sabia, não podia... tem várias restrições, né? Mas quem sofreu repressão da ditadura foi os grupos armados. Que lutaram, que foram para a guerrilha. Você naquela época era contra, naturalmente, da ditadura, mas podia viver, podia andar, tranquilo, eu fui saber que fui investigado. Sim. Quando eu assumi um cargo, eu fui ser presidente de uma autarquia de Pernambuco. Quando a Raiz veio do exílio, eu fui ser presidente da autarquia, do DETERP. E depois de muitos anos, eu consegui entrar, depois da redemocratização. Há uns anos atrás eu entrei, eu vi minha ficha do SNI, que era o órgão que espionava, né? Espionava todo mundo. Isso é até uma coisa. Só é o contrário, que era muito namorador, né? Naturalmente, né? Isso aí. Época... as pessoas falam que eu sou muito namorador, não sei se. Mas. Fama, ilusão. Mas... Então, a ditadura era. Mas no Brasil. Porque, na realidade, a gente tem que concordar que o Brasil não tem essa cultura de enfrentamento. De fato, não tem. Porque você vê, eu me lembro que foi em 1973, teve o golpe militar do Chile. Sim. Ali morreu centenas de pessoas. Houve um enfrentamento enorme. Na Argentina. Depois da Argentina. Eu acompanhei todo aquele processo da Argentina. Tinha os montoneros, tinha outro grupo mais, o Exército Popular de Libertação, que era mais radical, e era confronto todos os dias. E depois, quando houve a redemocratização, os torturadores e os generais da época foram tudo colocados no banco dos réus. Né? O Brasil não teve esse processo. O Brasil, na Constituinte, perdoou todo mundo. E pronto. E você, a questão política hoje, Rômulo, você estava na eleição do PMDB daqui de Pernambuco? Estava, inclusive eu fiz parte de uma das chapas, né? A nossa chapa perdeu. O que foi que houve ali? Onde é que teve essa veja bem, mão do prefeito? O Raul Henri, nós somos contemporâneos, eu sou mais velho do que ele, uns 10 anos. Quando eu cheguei no MDB, quando ele chegou no MDB, eu já tinha uns 8 anos que eu estava no MDB. Ele chegou em 85 na campanha de Jarbas para prefeito do Recife. Ele vinha do interior também. E Jarbas abriu as portas para ele, e ele foi deputado federal, foi presidente do partido, vice-governador, e vice-prefeito e vice-governador. Mas ele começou a usar o partido, na minha avaliação, para interesses pessoais dele. Né? Você tem uma ideia, ele era presidente do partido há 10 anos. Pela primeira vez, em 2020 e 2022, pela primeira vez, o MDB não teve nenhum candidato a deputado estadual. Na última eleição. Quer dizer, isso é uma... O partido que dominou aqui... a gente chegou a fazer 12 deputados federais, em 1986, e fazer 16 estaduais. A gente não tivemos nem candidato. Inclusive o Jarbinhas teve que sair para o PSB, para se eleger pelo PSB e depois voltar para o MDB. Quer dizer, então Raul passou esse tempo todo e nos últimos anos ele era o partido para resolver o problema dele. Sim. Ele cuidava da campanha dele para deputado federal. Sim. E inclusive na última eleição ele não se reelegeu porque ele não combinou com o russo. O russo que eu digo é o povo. Sim. Ele fez uma chapa de federal e botou a moça lá, filha do prefeito de Vitória, né? E só que ela tem mais votos que ele, só fez um deputado, foi ele ficou suplente. Arruda, né? Isarruda. E agora ele por sinal, parece que faz um mandato até... O mandato... O pai dela faz uma boa gestão, conheci lá em Vitória. Vitória está uma coisa... Precisa passar lá em Vitória. Eu digo sempre Vitória, o que mais me surpreende de Vitória é que você ali na BR-232, quando você tira a BR-232
Que passava por dentro de Vitória, né? Era 16 lombadas. Eu nunca me esqueço que era 16 lombadas. Demorava muito. Demorava mais passar por lá do que qualquer coisa. Então, quando você tira de dentro da cidade, você diz, pô, Vitória vai se acabar. Aí Vitória se renovou. Vitória hoje tem ducha, tem tudo. Olha, eu tenho um amigo meu que ele é um médico famoso aqui em Recife. Sim. É um pneumologista, um amigo conhecido. Que ele mora em Vitória, total. Está na cidade e trabalha no português. Então, Raul, Raul, ele usou o partido para ele e o partido ficou numa situação amorfa, quer dizer, não cresceu. E a gente queria mudar a direção. E ele há 2 anos atrás, ele fez um acordo com o prefeito e o prefeito usou a máquina pública para eles continuar no MDB, como presidente do MDB. Era muito difícil a situação para Jarbinhas, porque quem é que vota numa convenção? É o diretório anterior. Sim. O diretório da gestão de Raul. É 70 membros. Mas os diretórios municipais. Raul Henri, agora em dezembro, ele fez caducar, quer dizer, extinguiu todos os diretórios, a maioria dos diretórios municipais. Eita. Inclusive o Diati, comissão provisória, que sou representante, foi extinto. Vai ter que renovar novamente. Então ele já saiu. O colégio eleitoral era 70 pessoas. E quase todo dominado por ele. Sim. Mas a gente viu aí. Jarba entrou na campanha, o Jarba governador. Sim. E foi para a campanha de Jarbinhas. E a gente ainda teve 43% dos votos da convenção. Mas eles ganharam e a gente tinha um acordo para quem ganhar o diretório fazer toda a executiva. A executiva é quem manda mesmo. Sim, sim. Assim, que é a parte quem ganhar realmente levar. Levar tudo, levou tudo. O diretório foi dividido. Hoje a gente tem 30 membros no diretório e eles têm 40. Certo. Né? Mas está aí. Então, e também tinha uma questão política, né? Qual era a questão política? A gente tem um senador, Fernando Dueiro, que por sinal um grande senador. Conheci Fernando trabalhando na Miami Engenharia, um engenheiro de mão cheia. Foi quem fez todo o planejamento da 232. Foi presidente do metrô há muitos anos atrás. Era um dos maiores engenheiros rodoviários do Brasil, Fernando Dueiro. E ele era suplente de Jarbas renunciou, ele ficou como senador. Porque Jarbas tinha uma característica, sabe? O Jarbas sempre foi um político, mas ele sempre delegou. Então ele escolheu os melhores. Sim. Então é por isso que você não vê. Ele passou 8 anos como governador, 7 anos como prefeito, e você não vê nenhuma denúncia contra Jarbas. Porque Jarbas é aquele político que não rouba nem deixa roubar. Então ele escolheu gente com perfil técnico. Fernando Dueire, Zé Arlindo Soares, Cláudio Marinho, na área de informática, quer dizer, Eda Soares na área de educação. Você não vê esses nomes na imprensa, na ordem de corrupção, quer dizer. Então, o Fernando Dueire é um cara preparadíssimo e foi agora prejudicado, porque qual era o nosso objetivo? Era ganhar a convenção e fazer uma aliança com a governadora, porque para poder tentar manter o mandato de senador de Fernando Dueire, que vai ter 2 vagas. Isso. Então a gente foi. Qual a tua visão dessa próxima eleição? Assim, você acha que uns dizem que tá ganho com o João, outros dizem que não vai ser bem assim por conta de tudo isso. Aí até uma pesquisa ontem que a gente vê já uma queda de João e uma olha, veja bem, o João Campos, ele tem toda a mídia por trás, muito dinheiro. E tem uma coisa assim que a política mudou muito, as campanhas. Sim. Né? As campanhas se modernizaram muito. Eles gastam muito com propaganda, com essas coisas. Mas Raquel Lira, ela começou... eu conheço a Raquel, quando eu fui ser diretor, trabalhar com o Pedro Rico, ela tinha saído da secretaria no governo de Eduardo Campos. Porque... eu trabalhei, só para fazer um parênteses, eu trabalhei no governo de Jarbas durante 7 anos na prefeitura, fui diretor da prefeitura durante 7 anos em 2 cargos diferentes.
e fui diretor 8 anos com o Jabas. Eu era diretor do planejamento estratégico do CONDEP, que fazia todo o planejamento do Estado. E conheço a forma de Jabas governar. Trabalhei com Miguel Arraes. Nunca votei em candidato do PT em Pernambuco, sim, mas quando eu saí do governo fui convidado para ser diretor de saneamento de uma prefeitura do PT. Sim. O prefeito era João Paulo, que foi dentro do PT um grande prefeito. Grande prefeito. João Paulo era um sujeito que veio da base e veio, era uma pessoa humilde e transformou. Aliás, os 2 melhores prefeitos da minha época, sim, que foi Jabas, como prefeito do Recife, e João Paulo. Sim. Né? Teve outros atrás, teve o Pelópolis, teve outros anterior. Mas, e depois continuei na gestão do PT de João da Costa, durante 4 anos como diretor da URB. Trabalhei durante 2 anos como diretor da FUNAR no governo de Eduardo Campos e trabalhei 4 anos no governo de Paulo Câmara. Você vê que eu trabalhei... É uma mescla aí, né? Quer dizer... Eu sempre fui o adversário do PT, sim, mas fui chamado. Por quê? Sim. Eu fui chamado como técnico. Né? Sim, claro. E todo mundo sabia lá que eu era ligado a Jarbas, lá na prefeitura e pronto. Né? Então, eu trabalhei mais de 20 anos em empresa pública, eu só nunca trabalhei em governo da Arena e do PDS, nunca trabalhei nem, sim, com o Joaquim, nem com... se tivesse me chamado, eu iria, né? Nenhum demérito trabalhar. Sim. Só por coincidência, trabalhei no governo de Arraes, depois no governo de Jarbas, e do PT João Paulo e João da Costa, e depois Eduardo Campos, e depois Paulo Câmara. Então, veja bem, a eleição hoje, voltando, apesar de Raquel Lira, eu conheci ela, ela é uma pessoa muito preparada, ela é procuradora e é delegada da Polícia Federal. Mas ela é meio autoritária, assim, no sentido de autoritarismo, de não querer negociar não, debater com os políticos. Ela, não sei porquê, e ela começou muito mal, mas agora o Estado está com muito dinheiro e ela começou um programa muito grande, ela tem 10 bilhões para gastar, 5 bilhões e 200 milhões em estrada e um programa de quase 4 bilhões e meio em água. E você vê que no interior as necessidades principais é água e estrada. E dá tempo de gastar tudo isso? Pois é, esse é o problema, que não dá tempo de gastar, porque a burocracia é muito grande. Certo. Mas ela tem avançado bastante e João Campos, que tinha um favoritismo estrondoso, há um ano atrás, as coisas estão mudando. Eu não duvido, eu acho que, não, tenho certeza que vai ser uma eleição dura. Sim, para quem ganhar vai ser dura. Vai ser, porque por conta de João Campos tem a mídia, tem o Recife, e tem o apoio do governo atual também, o governo federal, mas a Raquel tem o apoio hoje uma gama de prefeitos muito grande município importante, no Sertão, no Agreste. O problema todinho de Raquel é que prefeito interior a gente tem que confiar com o pé atrás. Sim. Que eu me lembro que em 1998, Miguel Arraes tinha 126 prefeitos. Jabas só tinha uns 15. E a gente ganhou eleição com mais de 1 milhão de votos na frente. Porque os prefeitos... O Felipe, o mais importante que o poder é a perspectiva de poder. Isso falar. O sujeito está lá, ele está recebendo toda a regalia do governador, e aí chega no ano de eleição, o outro vê as pesquisas, eu disse, não, eu vou ficar aqui, e eu com esse camarada, eu vou ficar aqui, daqui no final ele sai, ele vai perder. Mas ele tem uma perspectiva de poder de passar mais 4 anos, então ele adere. Então, se Raquel Lira não abrir os olhos, não costurar esses apoios bem amarradozinho, esses caras vão sair todinho. Me diz uma coisa, até por conta de tempo e tudo que a gente tem, e eu conheço você tem uma visão de mundo gigante. O que é que tá havendo ali em Israel e Irã? Rapaz, ali o objetivo de Israel e dos Estados Unidos não é nem destruir as armas nucleares, as usinas nucleares do Irã. É mudar o regime. Sim. A ascensão do regime do Irã em 1979 mudou todo o ambiente no Oriente Médio.
porque ali a gente tinha uma gama de países que vivia sob a influência inglesa e americana, governos corruptos, e entrou, tinha aquela coisa, os americanos impor uma cultura, principalmente no Irã, e com muita repressão, e houve uma revolução que, para mim, depois da Revolução Russa, em 1917, foi a revolução mais genuína. Eu acompanhei. Na época, eu estava trabalhando no Centro de Pesquisa em Camaçari, no Polo Petroquímico, e acompanhei em 1979 toda aquela revolução. Então, aquilo mudou o tabuleiro ali, e o Irã, que apesar de uma civilização de mais de 5 mil anos, é uma população de mais de 100 milhões de habitantes, perto de 100 milhões de habitantes, eu creio, não sei, não é mais, mas é a maior nação da região. E tem muita cultura, tem uma cultura milenar, produz cientistas importantes, quer dizer, é uma economia, tem petróleo, e tem um regime contra o status quo, o Ocidente. Então eles têm que derrubar, eles querem derrubar, e depois isso é de um lado. Do outro lado é a questão geopolítica, porque nos últimos 4 ou 5 anos, uns 10 anos, digamos assim, o mundo que era um mundo unipolar depois do deblaque da União Soviética, está mudando e está se constituindo um polo importante para fazer frente ao Ocidente. Constituído de quê? Constituído da China, sim, da Rússia, do Irã, da Turquia, da Índia. Quer dizer, então hoje ali é uma guerra realmente para o controle daquela região, que ali é um corredor de transporte muito importante e hoje, se você tem uma ideia, um dos países mais ricos hoje é a Arábia Saudita. Sim. Né? É um país pouco povoado, e você junta com o Irã, com aquelas repúblicas menores e a Turquia, aí é uma... Não, a gente foi no Catar agora, há pouco tempo. O Catar era... Pois 50 anos atrás, 60 anos atrás, 70 anos atrás. Era uma ilha, uma coisinha, um estreito lá, sei lá, estreito não, um território pequeno. Um pedaço de terra que não dava para nada. Não dava para nada, tanto que devolveram, né? Não quiseram. Então, isso. Então, a desculpa, né? Mas me diz uma coisa, você acha que vamos fazer uma de futurologia aqui. O que acontece ali? Você acha Veja bem, eu acho, por exemplo, a Rússia tem acordos com o Irã, a China tem acordos com o Irã, mas a Rússia não vai se destruir, entrando numa guerra nuclear com os Estados Unidos. Não tem interesse, não tem porquê. Sim. Né? Porque o pessoal fala, não, vai ter uma terceira guerra mundial. Não vai ter, porque é a destruição mútua. A Rússia não vai querer acabar uma civilização, sim, que é um país lindo, que você conhece a Rússia, sim, e nem muito menos os americanos. Então, a Rússia não vai se arriscar por causa do Irã, por causa do Ayatollah Khomeini, né? Com certeza não vai entrar nessa, vai tentar fazer um acordo. Israel, está provado que Israel, sem a mão do americano, não consegue dominar aquilo ali. Sim. Israel só permanece como nação com o apoio dos Estados Unidos. Com o apoio dos Estados Unidos. Porque até agora eles não conseguem destruir o Irã. E o Irã são dois estados que fica a mais de 2.000 quilômetros de distância, né, a fronteira um do outro. E Israel é um país pequeno, com 8 milhões de habitantes. O Irã tem quase 100. E uma guerra aérea não destrói um governo. O que destrói um governo é uma invasão. Né? Uma invasão com soldados e tudo mais. Como foi feito no Iraque, no Afeganistão. Né? A bomba não adianta nada. E se os americanos não protegerem Israel, por exemplo, Israel vai se acabar. Porque uma coisa, ele destrói 3, 4 cidades do Irã, e como Israel é pequeno, eu nunca vi pela primeira vez eu vi imagens de regiões de Tel Aviv que parece com Gaza. Sim. Totalmente destruído. Isso nunca aconteceu. Então Israel não aguenta um mês de guerra nessa troca de se os Estados Unidos não entrar, exatamente, né?
E aí eu acho que os americanos vão entrar. E a guerra mais duradoura hoje, a da Rússia com a Ucrânia? Não, ali é uma guerra, porque a Rússia não briga com a Ucrânia, a Rússia está guerreando com o Ocidente coletivo. Sim. Não é? E a Rússia está coberta de razão. Por quê? Sim. Porque quando... primeiro, existe um desejo muito grande do Ocidente subjugar a Rússia desde o tempo, né, de Napoleão. Desde a Primeira Guerra também. E depois da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, com Isso. Napoleão, depois da Primeira Guerra dos alemães e depois da Segunda Guerra dos alemães. O que aconteceu? Os russos sobreviveram, tem uma história muito de luta desde os mongóis, que invadiram a Rússia, e é um povo realmente guerreiro, e é um povo que tem um objetivo de nação, né? Então, quando foi depois que o comunismo foi extinto na Rússia, a OTAN começou a se cercar, né? E tomaram ali, quer dizer, se aproximaram e colocaram base naqueles estados bálticos, eram 15 repúblicas, né? A República Socialista Soviética. Aí era Letônia, Estônia, Lituânia, Geórgia, Ucrânia, Azerbaijão, Cazaquistão, Armênia, eram 15. E a OTAN que começou a se expandir e chegou ao ponto de sufocar a Rússia. Então, ficou o quê? Ficou a Ucrânia e ficou a Geórgia. Na hora que qual é o objetivo da OTAN? Era sempre subjugar a Rússia, né? Chegar mais perto. Chegar mais perto. Porque, por exemplo, se a Ucrânia cair, se for para a OTAN, vamos fazer uma conta assim rápida. Um foguete disparado hoje da Alemanha, aliás, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, um foguete dos Estados Unidos saindo ali do Alasca ou da Carolina do Sul leva, se não me engano, 16 minutos para atingir Moscou. Um foguete, um míssil, né? Não é foguete, é um míssil, saindo de Kiev, leva 3 minutos e meio, 4. Aí não dá tempo a resposta da Rússia para barrar uma coisa dessa. Sim. É destruição do país. Então a Rússia não. A Ucrânia, eu não quero armas nucleares na Ucrânia. A Ucrânia não pode participar de OTAN, porque participar de OTAN eles colocarem base militar em cima do território russo. Você quer seu inimigo sendo seu vizinho? Exatamente. Então a Rússia, sem falar na questão que ali é uma banda da Ucrânia, a Ucrânia ele é dividida por um rio, o rio Dnepr, que ele nasce ali na Smolensk, que é uma cidade russa, para a região ali, e desce e vai até o Mar Negro. O lado, a margem esquerda, que é a margem mais produtiva da Ucrânia, que é onde fica as províncias do Lugansk, que produz ferro, cobre, produz recursos naturais e também alimentos, né? É a parte rica, essa parte da margem esquerda, que é onde tem aquelas 4 províncias que hoje se rebelaram contra a Ucrânia e hoje pertencem à Rússia. E essas províncias são russas. Sim. Falam russo há muitos anos. Porque o lado oeste, que era mais direita, que faz entre o Rio Dnepr e vai para a Polônia, vai para a Romênia, vai para a Hungria, esse pessoal é mais alemão, mais polonês. E o outro lado é mais russo. Então, quando houve o golpe de Estado, existia uma convivência pacífica, onde esse povo morava na Ucrânia, essas duas regiões, né? Kiev fica exatamente na divisa, fica na beira do rio, mas do lado direito, na margem direita. Então, houve um golpe de Estado, porque o governo na época de 2014 era um governo pró-russo, e já existia um movimento muito grande com apoio americano. Era a famosa Revolução Laranja, que tinha sido em 2007, e eles continuaram. Tudo é geopolítica, tudo é para dominar. E eles derrubaram o governo e queria entrar na União Europeia e a OTAN, a Ucrânia faz passar da OTAN. Esse outro pessoal lá, que são russos, sempre foram russos, se rebelaram,
pediram ajuda aos russos, e aí começou. Essa guerra não é agora, começou em 2014. Mas foi feito um acordo, a Ucrânia não aceitou os acordos de Minsk. Sim. E sem falar num regime nazista mesmo, que foi implantado na Ucrânia. Então, o russo tem uma história de lutar contra o nazismo, foi quem derrotaram o nazismo em 1945. Então, na verdade, a ideia de finalização dessa guerra é um acordo, né? É um acordo, porque na realidade, se o Ocidente não tivesse entrado, a guerra tinha se acabado, a Rússia já tinha dominado tudo, né? Mas os caras aproveitaram, quando eu digo os caras, quem é? A Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a Alemanha, aproveitaram porque eles querem a expansão da OTAN, pegar os recursos naturais da Ucrânia e financiar, começaram a financiar, e não só financiar, como faz parte de gente do exército da Alemanha, da França, da Inglaterra. Eu vi uma vez uma informação que já morreram 4 generais americanos. Rapaz, lá. Então, a Rússia, eles fizeram aquelas sanções, proibiram a Rússia proibir de comercializar vários países do mundo, mas a Rússia é acostumada a trabalhar em situação difícil, transformou a economia da Rússia em economia de guerra. Sim. Você tem uma ideia, hoje a Rússia produz munição de artilharia, toda a produção de toda a Europa, os Estados Unidos, a Rússia produz em um mês. A produção desses países tudo em um ano, a Rússia produz em um mês. Então é isso. Então a Rússia está avançando. Essa guerra do Oriente Médio favoreceu muito a Rússia. Sim. Por quê? Porque os americanos não podem estar em 2 lugares. Isso. Como toda a infraestrutura militar, a parte do sistema de defesa aérea, era tudo americano, praticamente, tem poucos britânicos e franceses, mas mais americanos. Então eles estão retirando aqueles mísseis patrióticos e estão botando nas bases americanas do Oriente Médio com medo de um ataque do regime iraniano. Então a Rússia vai se aproveitar. Aquele ataque, só para... Isso é uma coisa longa, caberia num debate só sobre a guerra. Mas você está lembrado que teve um ataque aí do governo ucraniano contra as bases estratégicas da Rússia, lá na Rússia profunda. Sim, sim. Aquilo foi os americanos e os ingleses. Por quê? Existe um tratado, chama-se Tratado de Armas Estratégicas, que foi feito entre os Estados Unidos e a Rússia no governo de Gorbachev, na época era Reagan, que vai vencer agora para o ano. Esse tratado diz assim: as armas estratégicas, a Força Aérea, tanto da Rússia como dos Estados Unidos, elas têm que estar num lugar visível. Os satélites dos 2 países sabem onde é que está. Então, um satélite americano sabe onde é que está todos aqueles aviões da Rússia, o Tupolev 160, o Tu-22, que são aviões da Força Aérea Espacial, que joga bomba atômica. E mesma coisa do B-52 americano. Então os russos e americanos sabem onde é que estão. Para poder os ucranianos invadir aquilo ali, eles tinham que fornecer essa inteligência aos ucranianos. Sim. Primeira coisa. E a segunda coisa, tinha que operar. Os ucranianos não têm essa capacidade. E operar foi o que eles fizeram. Quer dizer, a Rússia não gostou nada e resolveu, depois disso, os objetivos da Rússia se ampliaram. No lugar daquelas 4 províncias, que é Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, eles vão ter, que eu achei um grande erro da Rússia em 2022, quando ele não invadiu Odessa, que é a cidade principal, é o porto principal da Ucrânia. Então agora os russos, eles vão chegar em Odessa. Vão chegar em Odessa, né? E vão chegar até... o limite vai ser o rio. Porque eles sabem... A Rússia quer fazer uma barreira de 300 km de distância, 400 km, entre o rio e o território russo. Para dar tempo de se mobilizar num ataque, uma coisa assim. Não invasão. Então, é complicado. Vamos fazer um bate-bola, viu? Porque a gente realmente, se for... É um debate muito extenso. É muito extenso, né? E como você tem um conhecimento aí... Veja a polêmica aí, né? Muita gente aqui poderia falar que a Rússia está totalmente errada, enfim, o que a grande mídia fala. O problema todo é que a gente vive num país, o Brasil sempre foi assim, o Brasil nunca teve
Projeto de nação. Sempre tem projeto de poder. E tem uma preguiça de ler, né? Não, e os governos, Felipe, é um projeto de poder, passar 4, 10, 20 anos. Sim. Quer dizer, tem país, a Rússia é um projeto de nação. Sim. Então a Rússia sabe o que quer. Né? De tudo. A Rússia diz, olha, a linha vermelha é essa, aqui não passa. Sim. Pronto, Acabou. Me diga uma coisa, eu peço muito aqui no Bate-Bola algumas dicas, tá? E eu sei que você gosta muito de filme. Qual é o filme da sua vida, assim, que você... Rapaz, veja bem, eu tenho uma coleção de filmes, tem mais de 300 filmes. Mas um só é complicado, né? Por exemplo... Mas eu preciso de um. De um. Então veja a trilogia, aí não são 3, a trilogia do Poderoso Chefão. Sim, maravilhoso, ali é maravilhoso. Já vi umas 300 vezes. E me diga qual é a sua música preferida, assim, pelo menos o cantor. Não, a música preferida é uma música chamada Moon River. Que é uma música que é no filme de Tiffany, que no Brasil eles chamam de Bonequinho de Luxo. Sim. Né, é um filme, uma história de uma moça da noite, né, que se apaixona por um jornalista. É um filme lindo, viu? E tem uma música que é Moon River, que é tradução Rio lá, não sei o que da Lua, Rio, coisa assim. Você gosta bem? Esse filme, essa música eu gosto muito. Me diga uma coisa, qual lugar que você queria conhecer e ainda não conheceu? Eu queria voltar de novo pra Rússia. Não, mas você conhece, né? Eu sei que você gosta muito da Rússia. Mas veja bem. E a gente vamos marcar pra voltar juntos, viu? A Rússia... Não, um lugar que eu não conheço, que eu queria conhecer realmente, assim, que não... Rapaz, é porque é o seguinte... Você precisa botar um lugar, você conhece aí, eu não conheci, mas tenho vontade de ir lá. Vou dizer. Diga um lugar que você pensa. Eu tenho vontade de conhecer a China. Pequim. Pequim? É. Pronto, Pequim deve ser legal também. Me diga uma coisa. Então você conhece a Rússia, Eu ia perguntar o lugar que você mais gostou de ir. Eu pensei, eu fico pensando bem, se olha, é Rússia ou ia ti, viu? Não, eu fui 5 vezes em Roma, conheço Roma, como conheço Recife, Paris, fui algumas vezes, Portugal, Lisboa, Flórida, eu fui várias vezes. Mas nenhum se aproxima de Moscou, nem de São Petersburgo. São Petersburgo é uma cidade linda. Você sabe que eu... Vou novamente. Eu vou lhe falar uma coisa. Eu acho que eu já lhe disse isso. O pessoal fala muito bem de Paris, realmente Paris, eu conheço Paris. Paris é lindo, mas nada... Eu acho que Moscou... Eu gosto mais de Moscou do que São Petersburgo. Eu achei Moscou de outro planeta. Né? As coisas são de outro planeta. Quem não foi... Na Rússia eu tenho vontade de conhecer a Crimeia, viu? Aquela região da Crimeia eu tenho muita vontade. Mas primeiro vamos para Pequim primeiro, né? Você quer ir para Pequim, é para Pequim. Olha, me diga uma coisa. Agora eu queria que você me dissesse o nome dos seus 8 irmãos. Ronaldo. Por ordem. Ronaldo. Não, por ordem não é Ronaldo. Não, por ordem são 9, então são 11. São mais. Não, bom, então vamos para todos. Vamos ver a história. Meu pai foi casado a primeira vez, teve uma filha, Selma, que mora em São Paulo. Sim. Aí ele passou 8 anos viúvo. Nesses 8 anos ele foi pai de 4 filhos. Inclusive 2 com o nome José. Sim. Era José de Zé... Aí criou um rapaz chamado Zé Coitinho e outro José de Anelina. E Valdemar e o outro era... Moacir, são os 4 filhos. Depois casou com mamãe mamãe teve 9 filhos. Danadinho. Quem é? Ronaldo, Hilda, Rejane, Reginaldo, Rômulo, Rosângela, Paulo Roberto, Francisco de Assis e Arnaldo. Muito bem. E então assim, eu perguntei isso aí porque eu acho que eu tava falando que eu não ia falar, né? Mas aí teve um momento aqui que eu soltei. Pra quem não sabe, isso aqui é meu tio Rominho pra mim, pra vocês vão ser Romulo Tenório. Eu não ia falar na gravação, mas eu tive que chamar você aqui, porque é o seguinte. Às vezes a gente passa a vida e a gente não consegue falar certas coisas. Eu queria lhe dizer a você, que de vez em quando eu lhe digo, né? Eu dizer a você que eu tenho muita admiração por você, mas muita mesmo. Eu acho que você é o primeiro cara a chegar quando a gente mais precisa. Você é o último a sair. Você tá
sempre perto da gente, da minha família. Eu acho que isso é mais minha origem do interior, sabe? Porque no interior, na cidade pequena, a gente sempre se preocupa com quem tá perto. Mas eu vou discordar, eu acho que é mais de você. Eu acho que você é um cara diferente. Então, assim, eu queria deixar público, deixar isso aqui registrado, que eu sou seu fã, tá? Você é meu ídolo de verdade, eu amo você de verdade, eu acho você fantástico, cara inteligente, divertido, tem umas sacadas de vida mesmo, polêmico, e a polêmica, você é um cara respeitador, sabe discutir, sabe entrar e sair em todo lugar. Então, assim, é uma pena que o Sem Jaleco é só uma horinha que a verba sempre é curta. Felipe, então, mas assim, sua história poderia ter vários e vários podcasts. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você tem um monte de sobrinho. Eu acho que eu gosto muito, mas você já disse também. Mas na época eu tô na sua frente. Agora é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa rebelde. Talvez as pessoas... Eu nunca aceitei injustiça. Desde quando eu tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade... Eu vou só contar uma historiazinha. Eu participei de governos, fui autoridade importante em Pernambuco, mas eu sempre fui desse mesmo jeito. Eu lembro você, você em TV aberta, eu acho, sempre para falar. Eu falava em entrevista. Eu dirigi uma empresa que tinha mais de 1.000 funcionários e eu me lembro como hoje, tinha um pessoal, uma elite da empresa que ganhava altos salários, 20, 30 salários mínimos, procurador, não sei o quê. E eu sempre me aproximei do pessoal mais humilde. Aí eu dei um aumento de salário para os pequenos, assim na minha cabeça mesmo, mais de 300 pessoas. E eu nunca me esqueço do Dr. Arraia, governador, ligou para mim, me deu um esporro. Disse, você tá doido. Porque era o pessoal mais humilde. Então, onde eu trabalhei, na Serete, na empresa privada, no Centro de Pesquisa em Empresa Privada, no DETERP, que eu fui presidente, no DR, que eu fui superintendente do DR, na FUNASE. Onde eu trabalhei, quando eu saio, o pessoal não condena para ser 8 anos como diretor, o pessoal chora. Eu me lembro que quando eu saí do DETERP, mas eu não faço isso é da sua natureza. É da minha natureza mesmo. Então, eu fui uma pessoa... Olha, é porque não dá tempo, por exemplo... Eu nunca fui assim de aceitar imposição de ninguém. Até minha família, até em casa mesmo, com meu pai, minha mãe. Eu era muito próximo do papai, muito próximo mesmo. Porque o papai, eu achava ele muito humilde. Eu sempre gostei de humilde. Então... Eu só me lembro de ouvir, para mim, a oração de São Francisco. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele é aquela até quando eu fui... Na minha vida particular, eu sempre fui, não, quero isso aqui, vai ser isso. E pronto. Então vamos mandar um abraço para a família toda. O pessoal vai ver esse podcast. Que ninguém fique enciumado, que depois a gente vai chamando cada um ali, que eu amo todos também. Olha, hoje em dia tem algumas pessoas especiais para mim, você é uma delas. Minhas 2 netas, que estão com 18 São anos. Coisas lindas mesmo. Eu sou louco por elas. Sim. Todo mês eu saio com elas, eu venho para aqui, a gente vai almoçar, jantar, e agora eu tenho um programa, eu quero para mostrar os filmes que eu tenho. A gente marca um filme tal. Quer dizer, tem mais 2 netinhos. Eu adoro meus irmãos, adoro todos eles. Roberto. Mas tem um que tá devendo, um churrasquinho na casa dele. Vamos cobrar esse churrasquinho. Tio Arnaldo, pelo amor de Deus. Tira essa lacraia do bolso. Adoro a minha família, meus filhos. Tem o Camilo, o mais novo, Vladimir. O Vladimir, para ter uma ideia, ele liga para mim todo dia. Camilo estava no Rio, eu ligava para ele todo fim de semana. Três personagens exatamente, maravilhosos. Quer dizer, minha mulher atual, minha ex-mulher, que a gente se dá bem demais. Sim, tia Zezé. Sua tia, a gente... Até hoje eu gosto dela. A gente... almoça junto às vezes, eu vou na casa dela. O amor se transforma. Se transforma, claro, exatamente. Então, eu, na realidade, do meu jeito de ser, eu não tenho nenhum problema com nada. Não quero enricar, não me interessa dinheiro, não interessa nada. Manda um beijinho pra Filomena também, que é atual. Sim, por exemplo, tem Filomena, que é uma pessoa maravilhosa. Coração maravilhoso. Então é o seguinte, hoje
o que me interessa é viver. O que Então, você pronto. é hoje é um cara feliz. Eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa feliz. Com certeza. Né? Vou fazer um ano atrás que eu vim organizando uma festa de São João lá em casa, porque eu sempre gostei de dançar, sempre gostei de saforró. Eu dancei, a partir de 10 anos já dançava. Tanto que vem, eu tô por lá, viu? Tá certo, tá convidado. Pessoal, a gente aqui tá se despedindo, né? Hoje aqui, você sabe que aqui o nome dos estúdios é Chico Branco, né? Ô, rapaz. Os estúdios estamos nos despedindo hoje aqui do estúdio Chico Branco. Em breve, mas vai botar meu parceirinho aqui, tá? Certo. E tio, um abraço. Um abraço. Que a gente vai também. estar junto pra sempre. Primeiro eu quero agradecer, né, que quando você abriu esse podcast, eu tinha vontade de conversar mais com você e foi muito bom. Não faltarão oportunidades. Com certeza. Viu? Viu? Um abraço, pessoal. Um abraço, tá bom.